Bom, pessoal, antes de darmos continuidade nas nossas aulas práticas em cima da nossa topologia, nós precisamos falar de um assunto chamado de Certificate Authority e certificados digitais. Tá? O que vem a ser o Certificate Authority? Certificate Authority é uma instituição, se podemos chamar assim, uma instituição que faz a autenticidade de certificados digitais. Tá? Então, por exemplo, quando você acessa um website, né, digita lá o URL, por exemplo, google.com, você está fazendo um acesso confiável, um acesso seguro, através de uma conexão TLS que foi estabelecida através de um certificado digital. Tá? Então você recebe como um método de dar autenticidade àquela aquele website do google.com que está aparecendo na sua tela, você recebe, o seu sistema operacional recebe um certificado da Google, né, com chave pública do Google, organization name, algumas país, cidade, estado e outras informações textuais que aparecem, que são partes integrantes de um certificado digital, e esse certificado digital ele foi atestado, ele foi, vamos dizer assim, autenticado por uma instituição que é chamada de Certificate Authority. Tá? Então, o seu sistema operacional, quando ele recebe um certificado assinado, ele tem condições de consultar dentre vários certificados raiz que ele tem pré-instalado no seu sistema operacional, se aquele certificado daquela entidade, daquele site é legítimo, é válido, ou se ele é ilegítimo, se ele é falso, se ele é falsificado. Tá? No nosso contexto do SD-WAN, nós precisamos estabelecer conexões TLS também, tá? Ou DTLS. Comumente a gente vai utilizar mais, o sistema SD-WAN utiliza mais túneis DTLS, que são baseados em UDP, do que túneis TLS, mas ele pode utilizar o túnel TLS também, por que não? Tá? E como eu disse, né, assim como quando você acessa um website, você recebe um certificado para atestar que aquela ponta ela é legítima, ela é confiável, que você pode se conectar a ela de modo seguro, como o acesso ao site do Google. Quando você estabelece um túnel de TLS entre uma controller do SD-WAN e um equipamento, um roteador SD-WAN, esse túnel ele também precisa ser validado, ou seja, as pontas precisam atestar que são equipamentos legítimos da minha rede SD-WAN. Tá? E para isso eles precisam de certificados digitais, ok? Mas só isso, só de certificado digital? Não, esse certificado digital ele precisa estar autenticado, ele precisa estar assinado por um Certificate Authority. E esse Certificate Authority, dentro do nosso ambiente de SD-WAN, ele pode ser um Certificate Authority de terceiros, né, ou seja, público, ele pode ser um DigiCert, ele pode ser um Symantec, existem várias instituições de Certificate Authority aí, no mercado, tá? Então eu posso contratar uma delas para que elas façam a assinatura, para que elas deem a legitimidade, para que elas autentiquem o meu certificado digital, para que eu possa de maneira confiável me conectar com outros equipamentos de uma rede, tá? Como por exemplo a rede SD-WAN. Ou eu posso fazer uso de um Certificate Authority corporativo, um Enterprise CA, né? Ou seja, ao invés de eu contratar um CA externo, um serviço de um CA externo, eu vou instalar o meu próprio serviço de CA num servidor interno e ele vai fazer a assinatura, a autenticidade desses meus certificados digitais dos meus equipamentos da minha rede corporativa. Para vocês entenderem melhor, essa questão do root CA dar legitimidade a um certificado de um equipamento é tal qual um documento que você autentica em cartório, né? Então, se eu simplesmente pegar o meu documento de identidade e tirar uma fotocópia dele,
e entregar essa fotocópia em algum lugar, né, eu não estou dando total legitimidade a respeito desse meu documento, né? Então ele não tem o reconhecimento de uma instituição de confiança que garanta que aquele documento não é falsificado. Agora, a partir do momento que eu levo esse documento até um cartório, esse documento ele é analisado e desde que tenha características de um documento autêntico, o próprio cartório faz a fotocópia e coloca o selo, a assinatura dele ali embaixo dessa fotocópia, dando legitimidade a essa fotocópia. Tá? Vamos pegar um outro exemplo agora. Você precisa viajar, né, para um outro país e você precisa levar um documento. Né, você precisa apresentar um documento na alfândega quando estiver entrando nesse país. Né. Qual documento geralmente a gente apresenta? A gente apresenta um passaporte, né, um documento de passaporte. Ali vai ter as minhas informações, meu CPF, meu RG, meu país de origem, né, minha foto. Porém, isso não é suficiente para que o país de destino, onde você está tentando entrar, dê aquele passaporte, aquele documento como legítimo. Ele precisa conter as informações do governo de origem. Né? Então, ele precisa ser emitido por um órgão que tenha legitimidade reconhecida naquele país. Então, aqui no Brasil, o que nós fazemos? A gente geralmente vai na Polícia Federal, faz o pedido da emissão desse passaporte. Esse passaporte ele é emitido e ele é carimbado, ele tem algumas inscrições digitais no próprio perfurações, no próprio documento, e ele tem um ID único que identifica esse passaporte como sendo seu e legítimo aqui emitido pelo governo brasileiro. Então, quando eu estou, por exemplo, vamos pegar aí Portugal, que é o país da fama, né, que é para onde um monte de brasileiro agora tá indo, né? Cheguei em Portugal com o meu certificado, com o meu passaporte, apresentei meu passaporte, o que eles vão fazer? Eles vão checar no sistema se aquele passaporte é válido, ou seja, não basta eu falar que é um passaporte válido, eles vão consultar se aquele passaporte de fato foi emitido pelo governo brasileiro. E sendo confirmado essa informação, eu ganhei legitimidade, ou seja, eu posso entrar naquele país. Tá? Para o mundo de redes, vamos sair agora do contexto aí do nosso mundo de viagens e etc. Para o contexto de redes, existe então o que eu já comentei de Certificate Authority, né? Então, que é a instituição que faz esse reconhecimento, essa autenticidade em cima de certificados de websites, de sistemas, de equipamentos e etc. E esse CA, ele tem um certificado que é chamado de Root CA, tá? Onde existem algumas informações lá dentro, como por exemplo, Distinguished Name, chave pública, Public Key do CA, e existe também lá a própria assinatura do CA, certo? Tem outras informações aqui dentro, mas para fins de simplicidade eu vou citar apenas esses 3 campos que existem dentro de um Root CA. Tá? Então, o certificado do Root CA está lá. Né? Então, eu sou um Certificate Authority, eu tenho o meu certificado digital, o meu Root CA, tá? Que contém essas informações aí. E aí eu tenho lá, por exemplo, um VED. Vamos já entrar no nosso mundo aqui de SD-WAN, que precisa estabelecer uma comunicação vManager com o nosso vManager. Opa! Borrachinha. O nosso vManager.
Esses equipamentos eles vão estabelecer uma comunicação do tipo DTLS, tá? Então eles vão formar um túnel entre eles para que eles possam trocar dados, informações, pacotes por dentro desse túnel. Bom, uma comunicação DTLS ou TLS, tanto faz, a diferença é que uma é baseada em TCP, a outra é baseada em UDP, mas é um túnel estabelecido aí em camada 7 e um dos métodos de autenticação, aliás, o único que eu conheço, o método de autenticação de um túnel DTLS por meio de troca de certificados. Então, assim como o root.ca lá tem o seu certificado, o VIED também vai ter um certificado aqui embaixo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, um certificado aqui, ele vai gerar um certificado para ele, tá? Ele vai criar um certificado, que vai ser o certificado do VIED, cujo distinguish name vai ser lá VIED, ou seja, o nome dele. Ele vai ter a sua public key. Aliás, deixa eu até colocar aqui de outra maneira, porque para quem já conhece um pouco desses sistemas de chaves, deixa eu até apagar tudo aqui, já que apagou. Pode assim, mas esse P aí pode ser de private key também. Não é, tá? Distinguish name. Vou colocar assim, ó, public key do equipamento, tá? E ok, né? Dentro desse certificado tem outras informações relacionadas a país desse equipamento, cidade, o organization name, que é o próprio distinguish name, entre outras informações, tá? Então, o nosso equipamento VIED vai ter um certificado, e assim como a vManage também vai ter o seu próprio certificado. Esses certificados, pessoal, são chamados de certificados do equipamento. Tá? Distinguish name, public key. E aí ele vai fazer o quê? Bom, não adianta eu, VIED, encaminhar esse certificado para a vManage, porque a vManage vai olhar para esse certificado e vai falar assim, beleza, mas que garantia eu tenho que você é você mesmo, né? Que você não está falsificando um certificado para poder se conectar comigo. E vice-versa, né? Não adianta a vManage tentar estabelecer essa comunicação de TLS de modo seguro ali com o VIED, se ele não tem um certificado reconhecido por uma entidade terceira. Tá? Então o que eles vão fazer? Eles vão caminhar lá para o CA um CSR, tá? Um Certificate Sign Request, ou seja, uma requisição de assinatura de certificado. Dizendo o seguinte, ei, o CA, você pode, por gentileza, autenticar o meu certificado? Então é como se você estivesse chegando lá na porta do cartório e pedindo o seguinte, ei, você pode autenticar a minha fotocópia, tá? Ou o meu documento original mesmo, né? Você pode autenticá-lo, ok? E aí o CA vai, ok, eu posso fazer isso para você, toma aqui o seu certificado de volta. Ele manda um CRT, um certificate, só que com assinatura do CA, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui com o certificado da vManage, né? Ele vai mandar um CSR, Certificate Sign Request, e vai receber de volta o seu certificado assinado pela root.ca. Tá? Pô, beleza, então quer dizer que agora o VIED tem um certificado válido, assinado pelo CA,
e o vManage também tem um certificado válido assinado pelo CA. Quer dizer que a partir de agora eles já podem trocar esses certificados e estabelecer uma comunicação de TLS entre eles, correto? Sim, mas está faltando ainda uma parte, uma peça fundamental aqui nessa comunicação. Tá? O vManage, vamos pegar aqui o vManage como exemplo, recebe o certificado aqui do VIED 1. E ele está o quê? Ele está assinado, bonitinho lá, né? Ele está assinado pelo root CA. E aí ele vai analisar lá, não, beleza. Tem a chave pública aqui do VIED, tem Distinguished Name, tem Counter, tem todos os campos que compõem um certificado digital, mas eu vejo uma assinatura aqui de um root CA que eu não tenho como comparar se ela é legítima ou não. Tá? Então, para isso, o que o equipamento vai fazer? Ei, o root CA, me dá uma cópia do seu certificado aqui, por favor, que eu preciso instalar o seu certificado aqui dentro do meu equipamento, com Distinguished Name lá do CA, ou seja, é o mesmo certificado, né? A Public Key, lembrando que somente a Public Key é enviada para outros equipamentos, a Private Key ela fica armazenada no equipamento que gerou esse key pair, que a gente chama, e aí eu vou ter aqui, ó, também a assinatura do root CA. Ah, mas quem assinou o certificado do root é o próprio root, tá? Então é o que ele chama de self-sign, tá? Ele automaticamente assina o seu próprio certificado. Tá? Então agora eu tenho uma cópia do root CA, do certificado raiz, instalado localmente no meu equipamento, de modo que quando ele receber o certificado aqui do VIED, ele vai poder consultar se essa assinatura aqui do certificado do VIED realmente bate com a assinatura do root CA. Ah, beleza, a assinatura bate, está tudo certo, então maravilha. Então eu já validei esse lado da comunicação, tá? Agora, o que o vManage vai fazer? Ele vai encaminhar o seu certificado para o VIED, e aí o VIED vai então tentar validar se aquela assinatura do certificado do vManage é válida ou não. E aí o que ele tem que fazer? Ele tem que pedir uma cópia do certificado. Na verdade, ele não pede, tá, pessoal? Na verdade, é uma forma didática aqui, esse passo a passo que eu estou fazendo. Esse root certificate ele já deve estar pré-instalado no equipamento antes da troca desses certificados ocorrer. Mas vamos colocar nessa ordem para ficar mais fácil de entender. Então, ele depende agora de ter também uma cópia do certificado raiz, tá, do root Certificate Authority, né, mais uma vez Distinguished Name, e ali dentro ele vai ter a Public Key do CA, e ele vai ter a assinatura digital do CA. Tendo a assinatura digital do CA, ele consegue comparar com a assinatura do certificado que ele recebeu da vManage. Estando a assinatura compliance, ou seja, estando a assinatura OK, ele reconhece a vManage como um equipamento legítimo, confiável, e então um túnel DTLS é estabelecido entre as partes. Tá? Então é importante a gente ter essa visão macro de como funciona essa parte de certificados, para que a gente possa agora na próxima aula começar a fazer o setup dos nossos equipamentos e na sequência começar a mexer com certificados digitais, ok? Instalando o root certificate nos nossos equipamentos, nas controllers e nos equipamentos CIED e VIED, para que a gente possa também fazer a emissão do certificado do equipamento, fazer lá o processo do CRS,
do CSR, né, do Certificate Sign Request, para o CA e receber como resposta um certificate assinado, como foi no nosso exemplo aqui. Tá certo? Obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Um abraço a todos.